Então, assim, na gratidão estarmos aqui, né, tratando desse tema importante que tem uma profunda conexão com as mudanças climáticas, né, a questão da segurança alimentar e nutricional. E aí a gente vai, não, passar. Pode ir passando. Mas a gente vai tentar passar aqui, tá? Tá. Então, já foi falado, né, essa questão das mudanças climáticas, elas estão relacionadas a outro tipo de crises, né, que estão acontecendo no nosso planeta, no nosso mundo, e que elas trazem uma dimensão e uma conexão bastante intrínsecas entre elas, que é uma conexão sistêmica com relação às crises que se apresentam nesse nosso mundo, não é? Com relação não só à questão ambiental, mas política, social, sanitária, né, climática e alimentar, né? Quando a gente fala de segurança alimentar e nutricional, a gente está falando que essa segurança, esse conceito, né, adotado no Brasil e cunhado, né, a partir das experiências das organizações, das conferências, a gente vai ter um conceito bastante importante, inclusive de referência internacional, considerando que o conceito de segurança alimentar e nutricional, ele traz uma dimensão também das suas, pensar nessa diversidade cultural, ambiental, econômica e socialmente sustentáveis, que é o que hoje o Comitê Internacional de Especialistas da ONU está tentando implementar esse mesmo conceito com relação à sua sustentabilidade. Porque em âmbito internacional a segurança alimentar muitas vezes é considerada apenas na questão da produção dos alimentos, né? Quando a gente fala de mudanças climáticas e segurança alimentar e nutricional, uma coisa que vem muito forte para a gente nesses últimos momentos é a questão da fome, né? Então, se a gente olhar esse gráfico, né, que vai mostrar para a gente que nós tínhamos lá em 2004 9,5% da população brasileira com fome, com insegurança alimentar e nutricional grave, né? E que é adotada um conjunto de políticas públicas nessa série histórica, né, dos indicadores, a gente vai perceber que essa segurança alimentar e nutricional, a gente vai conseguindo sair dela em 2013, né, em 2013 e 2014. Significa dizer que a gente conseguiu atingir um conjunto de políticas públicas capazes de tirar o Brasil do mapa da fome, articulando aí um conjunto de iniciativas que construiu um ciclo virtuoso de políticas públicas capazes de tirar o Brasil do mapa da fome. E que políticas são essas? São políticas que tratam da convivência com o semiárido, são políticas que tratam do PAA, do Programa de Alimentação Escolar, do Programa de Aquisição de Alimentos, de iniciativas e tecnologias de baixos custos adotadas para conseguir captar água, para conseguir mudar as iniciativas dos efeitos das mudanças climáticas. Mas a gente também vai perceber que essa linha de segurança alimentar e nutricional da população brasileira, ela vai começando a cair a partir do golpe de 2016, né? Então a gente tem aí um fato histórico importante marcando a nossa trajetória política, que vai colocar a quebra desse ciclo virtuoso de políticas públicas para chegarmos hoje aos patamares de 1990, onde a gente tem aí um quadro de segurança alimentar e nutricional. Em 1990, sabemos que é uma abertura do país para um outro tipo de economia, né, especialmente para a exportação, e a gente aí acaba criando um fortalecimento da agricultura convencional em detrimento da agricultura agroecológica, da agricultura familiar, né? Isso é importante quando a gente fala de segurança alimentar e nutricional, a gente perceber que existe um público e um território bastante afetado. Esse público da segurança alimentar e nutricional, que são os públicos de maior vulnerabilidade, que estão susceptíveis aí a uma série de impactos, né, especialmente a questão climática, a gente vai perceber que os agricultores familiares, os povos indígenas, os povos de comunidades tradicionais e outros tantos são fortemente afetados por isso. A gente falou aqui de energias renováveis, de energia, da questão das energias aqui das eólicas. A gente vai perceber que nas áreas, por exemplo, onde está a pesca artesanal, ela é fortemente afetada ao seu território, né? Então, não é simples dizer que vai ser compensado, né? A gente precisa pensar qual é a dimensão do território que a gente compreende, né? Como é que é deslocar, como é que é mudar aquela pessoa que tem o marisco que a Joana colocou aqui, né? Como muda esse território dessa pessoa,
né? Não é simplesmente um território geográfico, mas é um território de sua reprodução cultural, da sua reprodução dos seus fazeres, dos seus saberes, que a gente também precisa considerar que esses saberes, esses fazeres, eles colocam, né, uma grande produção de conhecimento capazes de também fazer uma mudança climática significativa, né? E a gente precisa mergulhar naquilo que o Boaventura coloca, né, da ecologia dos saberes. Essa ecologia dos saberes que trazem uma série de iniciativas capazes de mudar esse quadro. Então, esse território que a gente está apresentando de segurança alimentar institucional, ele é bastante complexo em relação às suas dinâmicas e seus processos que trazem o sistema alimentar institucional. Quando a gente vai olhar em termos de indicadores que a gente precisa estar pensando em relação à segurança alimentar nutricional, a gente vai perceber que essa ação ela é intersetorial e capaz de pensar, né, na dimensão ambiental, a disponibilidade da água, a qualidade da água, o manejo do solo, a emissão dos gases de efeito de estufa, né, a questão do desmatamento, da desertificação, né? Então são elementos que precisam perpassar um conjunto de políticas públicas que nós estamos implementando, e implementa-se no Estado, que precisam ter essas dimensões muito bem articuladas nos seus planos, nas suas políticas e no seu processo de monitoramento. Quando a gente olha assim, mas o sistema alimentar, ele é tanto grande e responsável pelas questões climáticas, como também pelas mudanças que podem ocorrer nas questões climáticas, né? Então, quando a gente vai olhar para esse sistema, deixa eu voltar aqui, para esse sistema, a gente vai perceber que os relatórios, né, internacionais vão mostrar para a gente que essa produção dos gases de efeito estufa, né, vai produzir aqui um impacto muito grande com relação à questão dos sistemas alimentares, mas também com a questão da água, né? Então a gente vai ver aí que há uma forte conexão. Mas por outro lado, quando a gente olha os sistemas alimentares e todos os elementos que integram esse sistema, né, a gente vai perceber que há um baixo financiamento público com relação à mitigação desses efeitos, né? Então, boa parte desses recursos não vem, né, não tem efeitos na agenda das mudanças climáticas dentro da agenda governamental. Quando a gente olha para o sistema alimentar, né, de segurança alimentar, do sistema alimentar, a gente vai perceber que esse sistema alimentar, ele tem uma interação e uma matriz energética muito complexa, e que essa matriz energética, né, que está pautada aí pelas etapas da produção, distribuição, colheita, transformação, armazenamento, a gente vai perceber que a questão da segurança alimentar e nutricional, ela está muito para além do prato, né? O que a gente produz, consome, tudo, ele tem um efeito ainda depois do prato, né? Então, esse sistema alimentar que a gente está construindo, ele é muito pautado por essas influências, mas especialmente a influência política e econômica, né? Em detrimento das iniciativas da agricultura familiar, a gente tem um fortalecimento da agricultura convencional. Em detrimento do investimento que deveríamos ter de crédito para transferências da agricultura familiar, e eu falo isso porque quanto mais concentrada é a produção, maior o impacto. Quanto mais monocultivo a gente tem, maior o impacto disso nos sistemas, nas mudanças climáticas. Quanto menor esse sistema ele é, mais curto, mais diversificado, mais a gente tem aí a garantia dos nossos produtos da sociobiodiversidade, menor os impactos a gente vai ter com relação às mudanças climáticas. Então, optar, né, por uma política que considere a transformação dessa cadeia alimentar, desse sistema alimentar, que leve em consideração todos os recursos naturais que a gente dispõe, é pensar num circuito curto de produção e consumo que tenha menos impacto ambiental, né? Então a gente vai olhando para esse gráfico, a gente vai perceber o quanto, né, de impactos que esse sistema ele também produz com relação às energias. Quando olhando, né, para nessa mesma perspectiva dos sistemas alimentares,
a gente vai perceber que é isso que eu falava, né? Quanto maior a cadeia de produção, quanto maior a concentração dessa cadeia, e a gente está falando aqui de produção de soja, a gente está falando de produção de milho, a gente está falando de produção de cana-de-açúcar, né? A gente está falando da produção de trigo mundialmente, a gente vai perceber que esse impacto na cadeia ele é muito grande. Enquanto o impacto da pequena produção, que coloca na nossa mesa mais de 70% daquilo que a gente come, de fato, que são alimentos, né? A gente come lá o jerimum, a gente come as hortaliças, a gente come o que vem de perto, a gente vai perceber que esse impacto ele é menor. Quanto maior o impacto, quanto maior essa concentração, né, a produção, por exemplo, da soja, é uma produção que causa grande impacto. E me preocupa, né, quando a gente vê, por exemplo, hoje a governadora do estado está na China, né, fazendo um importante evento, né, na China, eu acho que vai produzir bastante impacto, e me preocupa algumas notícias, né, que vêm em relação a isso, né? Qual vai ser a relação que vai vir dos acordos com a China para o Rio Grande do Norte para a produção de alimentos? Porque uma das pautas é a agricultura, né? Então a gente vai ter aqui efeitos negativos. A gente sabe que boa parte da nossa soja produzida no país serve para alimentar, né, a produção de porcos na China, né? Então, que tipos de acordo teremos aí no nosso estado do Rio Grande do Norte dessa visita da governadora, né? Então, esse sistema que a gente está colocando, o agro e a fome, né, o que Josué de Castro vai dizer, que o sistema econômico e social é um local e gerador de fome e de impactos ambientais, né? E o simples aumento da produção não acaba automaticamente com a fome. Então, produzir muitos alimentos, produzir muitos monocultura, não acaba com a fome, porque a fome está relacionada com acesso à alimentação, né? Comer lá o marisco, comer lá o peixe, comer a agricultura familiar, faz com que a gente tenha realmente acesso à alimentação, e não à monocultura de um modo geral. Então, esse sistema alimentar, ele está constituído na mão de poucos, né, e causa impactos quando a gente tem uma redução da água, quando a gente tem uma redução da terra. A nossa matriz energética que está sendo colocada aqui no estado do Rio Grande do Norte, com a relação de parques eólicos, aí eu coloco uma pergunta para a gente pesquisar, né? Quanto de terra vai ser depois ficar na mão das energias eólicas e qual o impacto disso para a produção de alimentos no estado do Rio Grande do Norte, né? Sabemos que boa parte do PIB dos municípios e do estado vem da agricultura. Se a gente tem terras que só vai ter torres e não vai ter produção embaixo, qual vai ser o impacto disso? A gente sabe que esse tipo de parque, ele é muito bom no começo, mas depois não gera empregos, né, diretamente. Como que vai ser, por exemplo, se a gente desmantela o sistema de produção de alimentos no estado do Rio Grande do Norte? Então, isso é uma coisa que a gente precisa pensar e pesquisar. Então, isso está na lógica, né, do sistema alimentar mundial, da concentração da renda, da concentração dos processos, da concentração dos insumos e da concentração do capital, porque cada vez mais esse sistema alimentar, ele na lógica capitalista, na lógica do financiamento. Então a gente tem aqui, avançando, tem 2 minutos, mas avançando aqui na questão de como que essa terra, né, esse sistema alimentar, ele está destruindo, né, os territórios, os pequenos territórios, concentrando terra num processo de financiarização, né? Então a gente tem aqui um impacto bastante importante, que quando a gente considera esse avanço desse indicador com relação à produção de alimentos básicos, a gente vai ter aí uma redução dos alimentos básicos em 2018, né? E a gente tem um aumento da cadeia dos alimentos da monocultura, especialmente para exportação e para commodities, né? Mas aí, como enfrentar isso? É possível enfrentar através do fortalecimento de políticas públicas capazes de fazer uma interação importante. Na hora que a gente tem o fortalecimento da alimentação escolar, a gente está fortalecendo a compra da agricultura familiar local, distribuindo alimentos in naturas para as pessoas que estão lá, e com isso a gente vai ter aí uma redução dessa cadeia, né? Uma redução desse processo da segurança alimentar e nutricional. Afinal de contas, boa parte do que a gente produz nesse país é transportado de caminhão, né? Então, quanto menor esse circuito, menor o impacto. Programas de energias renováveis, né? Programas, as cisternas,
A gente teve uma desidratação do orçamento das cisternas do governo federal passado, né? A gente chegou a quase nada. E hoje a gente precisa colocar as cisternas ou todas as tecnologias de semiárido de volta na agenda do governo, né? Essas tecnologias provocam mudanças importantes na dinâmica das pessoas, mas também na questão das mudanças climáticas, né? Afinal de contas, mulheres, quando a gente olha aqui para as cisternas, andavam quilômetros para poder ter acesso à água, né? Crianças tinham muitos problemas voltados para a questão da saúde, né? Especialmente por causa da água contaminada, né? Então, esse tipo de situação provoca um baixo impacto com relação às mudanças climáticas. Então, todas essas questões estão relacionadas. Claro que tem questões estruturais que a gente precisa fazer já. Sem reforma agrária, sem acesso à terra, a gente não tem, de fato, soberania alimentar, a gente não tem mudanças climáticas com efeito mais positivo a curto prazo. Então, eu queria agradecer, né, em nome do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, essa oportunidade de estar aqui, ao Serviço de Assistência Rural e Urbana da Arquidiocese, que também faço parte, discutimos junto com uma série de colegas aqui essas questões. Muito obrigado.